Nós vamos nos ater hoje ao capítulo 3 do nosso livro. E nós vamos para a página de número 67. Página 67, Salmo 37. Nossa oração é que Deus nos abençoe hoje. Mais um estudo da sua palavra, né? Vamos então para o Salmo 37. Eu estou atrasado aqui. Só um minuto. Salmo 37. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Bondoso Deus, amado Pai, que privilégio que temos no primeiro dia da semana, o que nós conhecemos como o dia do Senhor, nós estarmos aqui, ó Pai, na Tua presença para celebrarmos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Estamos aqui, Senhor, para falar do nosso coração, da nossa mente, dos nossos dissabores, as dificuldades pelas quais passamos, a luta que travamos diariamente contra nós mesmos, contra o desânimo, o abatimento, contra a ansiedade, contra, Senhor, a tristeza profunda na nossa alma. Então, em nome de Jesus, nos dá força nessa manhã e entendimento na Tua palavra, para que juntos possamos crescer no conhecimento da Tua lei e possamos sair, ó Pai, do momento de tristeza, de angústia, que porventura alguém aqui esteja passando, ou que ainda venhamos passar. Que o Senhor nos livre, quando estivermos no vale da sombra da morte, nós possamos dizer como salmista: não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo em todo o tempo. Ser com aqueles que estão, ó Pai, com o coração angustiados, ou com o coração angustiado, aqueles que estão com a mente, ó Pai, cheia de problemas, cheia de lutas, as mais diversas. Que o Senhor, nessa noite, ponha a Tua mão de misericórdia e com a Tua palavra o Senhor venha consolar essas pessoas em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, trata o meu coração e o dos meus irmãos com a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos estudando sobre abatimento, né? Caído, mas não derrotado. A ideia de cair no livro é a ideia de alguém que nessa corrida cristã, nessa carreira cristã, está cansado e foi golpeado nessa batalha. Em muitos sentidos, a palavra de Deus na verdade, em muitos sentidos, as lutas, ou uma luta, por exemplo, uma Olimpíada, uma corrida, ela ilustra muito bem a carreira cristã aqui na Terra. Em muitos sentidos. Se você olhar, o apóstolo Paulo vai falar que nós estamos numa corrida e que precisamos correr bem para que possamos receber o prêmio, para que sejamos coroados, né? O atleta que não luta segundo as normas não receberá a coroa de louros, né? Então, nesse sentido, a Bíblia nos mostra que a nossa vida é uma corrida mesmo. O autor aos Hebreus disse que nós estamos numa corrida e precisamos olhar para Deus e precisamos nos desvencilhar do peso do pecado para que nós possamos correr bem e alcançar o objetivo final da vida, que é a glória de Cristo, receber a coroa da vida. Mas também, irmãos, eu sei que quando a gente fala assim, corra bem, às vezes a palavra não é bem recebida no nosso coração, porque nós estamos tão tristes, mas tão abatidos de alma, que às vezes não importa o que a pessoa fale, o nosso coração ainda está triste. O que é que nos falta então?
E aqui nós temos nesse livro a ilustração ou a descrição do que é uma preocupação genuína e uma preocupação pecaminosa. E a preocupação genuína é descrita aqui, né, como o eustress, né, a palavrinha que ele utiliza aí, é a boa preocupação, um bom cansaço de preocupação, o eustress, que é o quê? É a questão relacionada a você providenciar tudo na sua vida para que você não se preocupe lá na frente. Mas também tem a preocupação ruim, que é o distress, né? Aquilo que na verdade com o qual você não deveria se preocupar. E a Bíblia diz que você está lendo o livro, que há dois tipos ele classifica aqui o autor, dois tipos de preocupações, né? Quais são elas? Quais são? Os distresses. Eles são provocados por dois tipos de preocupação. Quais são? Isso aí vocês viram aí com o seminarista Zé Marco no capítulo 2. Quais são? São as causas o quê? São dois tipos de causas, na verdade, né? Dois tipos de causas. São as causas o quê? Causas primárias e causas secundárias, ou seja, causas secundárias e depois causas primárias. Quais são as causas secundárias de preocupações? Quais são elas? As causas secundárias de preocupação. Quem já se sentiu ansioso alguma vez na vida aí? Levanta o braço. Então, quais são as causas secundárias da sua preocupação? O que é uma causa secundária? Tem a primária, a razão mesmo, lá do coração, e a causa secundária. Qual é? Não tem muita necessidade. As causas secundárias, aqui, irmão, são aquilo que já é o reverberar, porque tem uma causa primária lá de trás. É por isso que a primeira coisa para acabar com a ansiedade, você precisa entender as causas. Aí você diz assim, pastor, eu estou preocupado com a comida. Isso é causa secundária ou primária? Hein? Isso é causa primária ou secundária das preocupações, dos transtornos? Qual é? Isso aí é uma secundária. Por que é secundária? Porque por trás daquela ansiedade, aquela vontade de comer, que está acima, é claro, não é nem a vontade de comer, mas a preocupação com o que você vai comer está acima de uma coisa muito importante, que é Deus que provê tudo para você. Então, a causa secundária é, quero comer e estou preocupado se amanhã eu vou ter com o que comer. Vou para um casamento, não sei nem se tem um vestido, ou então um terno, para usar. Entendeu? Então essas são causas secundárias, mas não são secundárias porque elas não sejam lícitas. Não, elas são lícitas, são importantes. Elas são secundárias porque existe uma coisa por trás delas. A causa primária, qual é a causa primária? Por exemplo, idolatria, desconfiança de Deus, pensamentos errados, colocar as coisas, valores a coisas que eles não merecem determinados valores. Por exemplo, você coloca o pão como se fosse a razão da sua vida. Não. Então Deus é a razão da sua vida. Então qual é a causa primária? Idolatria. A causa primária da ansiedade, do estresse, né? É o quê? A causa primária é os valores aí não estão no seu devido lugar. Você talvez esteja querendo servir a dois senhores. A idolatria, então, é aquilo que você precisa acabar com. É o primeiro problema que você precisa acabar com ele. Mas você precisa acabar com outros problemas. Você precisa pensar de maneira certa e agir de maneira certa. E agora, e aqui eu estou só revisando o que foi feito com o nosso irmão seminarista Zé Marco. Agora, no capítulo 3, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos combater o distresse. Vamos para o combate à ansiedade. Porque ele já disse quais são as causas. Causas secundárias e causas primárias. Agora, como combater essas causas primárias e secundárias? Como combater? Aí, a primeira coisa que você precisa entender, é dito aqui pelo autor, é que é possível viver nessa vida em paz. Ah, pastor, será mesmo? Porque eu nunca consigo, já há muito tempo que eu não consigo uma noite inteira de sono. Então não tenho paz, pastor. Será que é possível alguém ter paz nesse mundo de tanta guerra? Ora, Cristo disse que veio trazer a paz. Paulo disse, que Cristo veio trazer a paz com Deus.
Não a pax romana naquele período, mas a paz de Deus que excede todo o entendimento. Então é possível ter paz. Sim ou não? É possível ter paz. E aí, como é que é possível ter paz? O autor nos ensina. Como é que é possível ter paz aqui na terra? Fortalecendo. Ele dá 3 dicas aqui, tá? Se você leu, quais são as 3 dicas? Vamos lá, quem é que está lendo aí? Ele dá 3 dicas. Qual é a primeira delas? Primeiro vamos começar por parte, né? Qual é a primeira delas? 67. A primeira coisa que você... Página 67. A primeira coisa que você precisa fazer, né? É fortalecer a fé. Aí na pergunta 67 ainda, ou na verdade, no ponto da página 67, ele diz, então, como fortalecer a fé? Ele não vai nos ensinar, porque a saída para quem está muito ansioso é, tenha fé. Porque foi aquilo que nós vimos na aula passada, que os discípulos estavam com Cristo dentro do barco, mas eram homens de pequena fé. Eu estou dentro do barco com vocês. Vocês não entenderam que eu sou Deus? Homens de pequena fé. Ou seja, para quem está ansioso, ele precisa o quê? Fortalecer a fé. Ele precisa fortalecer a fé. Porque é a solução para quê? Para o desestresse. É a solução para o quê? Para quem está com aquele problema colocando o seu tesouro aqui na terra. Todo o seu coração aqui na terra. Para quem não está raciocinando direito, se preocupando com as coisas erradas. Aqui é a solução. Qual é a solução? Fortaleça a sua fé. A primeira das soluções. Tem mais soluções aqui. Tem 4, na verdade são 3. São 4 soluções que ele apresenta aqui. Tá bom? Você vai fortalecer a sua fé. É por isso que uma pessoa, quando ela está com muito medo, ela não consegue nem sair de casa. Entre outros problemas que ela pode estar enfrentando, existe a raiz de todos. Qual? Falta de... Ou então a fé está fraca. Homens de pequena fé, Cristo disse por discípulos. Você imagina para nós. Quem estava no barco lá são os apóstolos, irmãos. E se os apóstolos estavam com pouca fé, você gere. Nos dias das lutas, eu também, sim, irmãos, tenho batalhas que eu tenho que travar. E eu vou travá-las fortalecendo a minha fé. Antes de dizer que entrar nos pontos de fortalecer a fé, o Salmo 37 dá algumas dicas aí que está na página 67. Quais são as dicas? Quais são as dicas? Que nesse mundo, que são dadas aí para mostrar que nesse mundo é capaz de eu viver em paz. Quais são as dicas? Exatamente. Versículo, a página 67, olha. Não se aborreça. Na 66 ainda ele diz, olha, Salmo 37 também, chamado de o Salmo do Indignado. Você sabe que quando as pessoas estão, eles já estão ansiosas, elas ficam muitas vezes o quê? Indignadas, revoltadas, e às vezes até com Deus. Foi assim que Martinho Lutero, quem já assistiu o filme? Um dia eu quero juntar a igreja para a gente assistir o filme Lutero. Juntar a igreja todinha para a gente assistir o filme Lutero. Quem assistiu o filme Lutero? Poucas pessoas aqui, né? Então nós vamos juntar. Dá para juntar a igreja para a gente assistir um dia o filme Lutero e tirar as aplicações. Lutero, ele passava por alguns dramas na vida dele. Muitos dramas mesmo. E ele tinha raiva de Deus. Ele chega a descrever que tinha raiva de Deus. Ele disse, eu tinha muita raiva de Deus. Por que ele tinha raiva de Deus? Porque ele achava que Deus era uma pessoa ruim. Era igual o pai dele. Como é que que era o pai de Lutero? Na hora que Lutero amava, o pai dele ia lá e buscava o cipó e taca no Lutero. A Lutero diz, porra, Deus é desse jeito. Um Deus mau, despótico, autoritarista, Deus duro demais. Aí até que Lutero encontrou o Deus da graça. Ele é justo, ele é duro, mas diante dele só se justifica pela misericórdia, pela graça. Então ele deixou de ser aborrecido com Deus e passou a ser agradecido com Deus. Eu vou perguntar para você, você já se aborreceu com Deus? Deus, como eu não mereço não, Deus. Como é que pode, Deus? É o Salmo do aborrecido. Olha o que ensina o Salmo do aborrecido, do indignado. Davi fala do problema da ansiedade. 3 vezes ele escreve. O que ele diz? Primeiro, não se aborreça. Você está aborrecido hoje? Está chateado? Pode ser causado pela ansiedade, mas a ansiedade pode ser causada pelo aborrecimento. Você está tão aborrecido que você fica ansioso.
Não se aborreça a palavra de Deus para você. Salmo 37 ainda diz o seguinte: 3 vezes ele também nos diz que o que fazer no lugar de nos preocuparmos e ficarmos aborrecidos. Primeiro, versículo 3, ele diz para nós o quê? Confiarmos no Senhor. Então não se aborreça. Faça o quê? Confie. Ou seja, tenha fé. O contrário de se você se aborrecer, então tenha fé. Depois, confie nele, versículo 37, versículo 5. E o versículo 7 diz o quê? Descanse no Senhor e guarde por ele com paciência. E aguarde por ele com paciência. Mais uma vez, uma fé mais fortalecida é o antídoto para o quê? Para a ansiedade. Para quem está ansioso, tenha fé. Agora, pastor, como é que eu produzo fé, pastor? Ninguém produz fé primeiro, né? A fé é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas tem como fortalecer a fé. Como é que você chega para um ímpio que não conhece a Deus e diz o seguinte: fortaleça a sua fé? Ele não tem fé, como é que ele vai fortalecer uma coisa que ele não tem? E aqui, lembre-se que a fé é fé em Deus, porque fé todo mundo tem. Mas não adianta ter fé na coisa errada, precisa ter fé em Deus. A pessoa às vezes tem fé no pastor Rogério, está errado. Tem fé na igreja, está errado. Tem fé nos céus, está errado. Nas estrelas, está errado. Tem fé no apóstolo Paulo, está errado. Tem fé em Cristo, está certo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você quer descansar? Tenha fé no lugar certo, na pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Jesus. Só Ele, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então por que você acha que ímpios não conseguem descansar em paz, mesmo quando tem muito dinheiro? Ontem a gente estava, na sexta-feira, numa visita ao irmão Célio e à irmã Regina, estava discutindo sobre um personagem, foi o Michael Jackson, né? Michael Jackson. Como é que pode, né? A irmã falou: pastor Rogério, como é que pode uma pessoa que fez um parque para ele dentro de casa, ele tinha tudo nesse mundo, mas ainda assim não era feliz? Como assim? Se eu acredito que se eu tiver dinheiro para viajar o mundo inteiro eu sou feliz? Não, irmãos. É por isso que nunca você pode dizer ou achar que um ímpio vai ser feliz sem Deus. Não existe felicidade, existem momentos de alegria passageiros. A droga dá isso, o álcool dá isso, o sexo dá isso, a balada dá isso, mas todos eles são momentâneos, e a ressaca é a pior coisa que existe. Parece que era melhor não ter passado por aquilo. Por que você acha que um drogado quer mais? Por que você acha que uma pessoa que tem problema sexual, uma pessoa que tem problema com pornografia, pessoa que tem problema com masturbação, por que você acha que essas pessoas sempre estão querendo mais e nunca se satisfazem? Porque no fundo ela crê que aquilo vai trazer felicidade para ela. E ela tem aquele momentinho de felicidade. E ela vai se alimentando daquela migalha de felicidade para o resto da vida. Mas chega uma hora, a vida é grande demais e ninguém pode satisfazer as demandas da vida, a não ser que tenha Cristo Jesus. As demandas são muito grandes, irmãos. Ninguém é capaz de suportar as demandas da vida se não tiver com Cristo. É por isso que ele diz: vinde a mim, os que estão cansados. Não vai procurar no sexo. E eu não estou dizendo que o sexo é pecado, de jeito nenhum. No casamento ele é uma bênção, fora é uma maldição. Eu não estou dizendo que a comida não é uma bênção, mas tem gente que está passando por problema, ansioso, vai lá e arrebenta na comida. Toma Coca-Cola, toma café demais, come demais gordura, come pizza demais. Essa é a tentação que nós temos, sorvete demais. Por quê? É uma válvula de escape. É a válvula de escape dele. Eu quero dizer para você, e é por isso que crente tem solução. Por quê? Porque o crente tem fé na coisa certa. Então, para você que é crente, eu quero dizer para você, fortaleça a sua fé. Para você que não é crente, peça a Deus fé, que você não tem ainda. Senhor, me dá fé, porque eu não sou um homem de pequena fé. Eu, na verdade, não tive fé ainda. E ninguém produz fé no mercado e ninguém vende.
Lá o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2:8, é dom de Deus. O que é dom? Você compra dom? Não tem como comprar dom. Deus dá dom. Tem gente que nunca pegou num instrumento na vida, nunca fez um curso de violão, pega no violão e, rapaz, como é que pode? Dom. Ninguém compra dom. Tem gente que passa a vida inteira no curso, não aprendeu, metade de quem tem o dom. Por quê? Porque quando que Deus conceder o dom, Ele concede graciosamente. Dom é de Deus. Então a fé é dom. Desenvolvimento da fé, você vem por meio da santificação. Deus dá as ferramentas do desenvolvimento da fé. São essas que nós vamos trabalhar agora. Pergunta que precisa ser respondida: como fortalecer a fé? Aqui está colocado como uma afirmação, né? Vou ensinar a fortalecer a fé. Mas aí eu quero colocar como uma indagação, uma interrogação, a fim de que nós possamos meditar. Como então eu posso fortalecer a minha fé? Aqui então é para quem é crente que está precisando fortalecer a fé, porque quem não é crente precisa ter fé primeira ainda. Então, por isso que, mais uma vez, se você quer que alguém, um parente seu que não conhece a Cristo, seja feliz, ele está passando por um problema de ansiedade profundo, primeira coisa, pregue o evangelho para que seja produzido fé. Não tem como você pedir fé de uma pessoa que não, ou aumentar a fé de uma pessoa que não tem fé. Então, aí a página 67 vai dizer o seguinte: uma vez que a fé é o segredo para vencer a ansiedade, como fortalecê-la? Eu estou com o segredo, achei a fé. Agora, é fortalecer a fé a saída. E a pergunta é, tá bom, e como fortalece? E aí então nós vamos seguir as pegadas de Paulo, daqui mesmo nós terminamos a nossa aula passada. Vamos lá para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo de número 4. E vamos seguir as pegadas do apóstolo Paulo aqui. E olha que o apóstolo Paulo tinha tudo para ser uma pessoa ansiosa, sabe? Por quê? Porque depois que ele conheceu o evangelho, meu amigo, onde ele andou, o barco virou. Ele, se entrava numa cidade, ele era apedrejado, as pessoas pegavam ele e jogavam na cadeia. E esse homem vai ensinar como se sai da ansiedade. Porque alguém poderia dizer, pastor, mas é porque Paulo, ele vivia em berço esplêndido, deitado, dormindo, comendo do bom e do melhor. Quando ele escreveu essa carta, ele estava na cadeia, por causa do evangelho, porque pregou o evangelho. Você está vendo como alguém é capaz de ter fé nesse mundo, mesmo que você esteja numa situação difícil? Sabe como é que é conhecida a carta dos Filipenses? A carta da alegria, porque Paulo repete demais a palavra alegrai-vos, alegria, eu quero ser alegre com vocês. Então a palavra se repete tanto que a carta é chamada de carta da alegria. Ou seja, um homem escreveu a carta da alegria estando preso. Nem pode. Ou seja, é possível você passar por alegria, mesmo no momento em que você está passando por dificuldade. Desde que você siga as seguintes instruções. Primeira, o primeiro passo para fortalecer a fé, para fortalecermos a nossa fé, com adoração e oração. Com adoração e oração. Isso aí está onde? Versículo 6, lá de Filipenses 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Irmãos, para quem está ansioso, a primeira coisa que ele precisa entender é que ele precisa adorar. Nós vimos isso, né? Estão lembrados? Adorar, cultuar a Deus. Que é exatamente aquilo que nós temos visto o contrário. A pessoa está passando por um problema e diz, pastor, eu não estou indo para a igreja porque estou passando por um problema. Meu Deus, eu não entendi. É agora que você tem que vir mais, irmão. É agora que você precisa cantar mais, orar mais, ler mais, ouvir mais pregações, mais do que nunca na sua vida. Mais do que nunca. Então, se você está passando por um problema, ansiedade, o remédio para matar a ansiedade é a adoração. É a adoração. E aqui, nos são dados aqui alguns exemplos, né? Ele dá pelo menos quantos exemplos aí? 3 exemplos. Né? Antes de dar os 3 exemplos, na página 68, parágrafo 1 diz o seguinte: quando somos tentados a ficar preocupados, precisamos, antes de tudo, substituir essa preocupação pecaminosa pelo que, irmãos?
pela adoração. Substitua. Pastor, como fortalecer a minha fé? Eu estou passando por um momento de dificuldade. Substitua a preocupação por adoração. Ou seja, sua cabeça está cheia de problemas, cheia de coisas difíceis. Você não está conseguindo nem dormir. Leia, cante, ore, ouça uma pregação, venha à igreja. Adore o Senhor. Porque é impossível você ser feliz se você não adorar. Sabe por quê? Porque todo ser humano nasceu para adorar. Só vai ser feliz quando ele satisfazer o maior anseio da sua vida. Qual é? Adorar. Quem? Qualquer coisa? Não, Deus. É por isso que todo mundo adora alguma coisa. Os cientistas adoram a ciência. Não todos, obviamente, porque tem cientista cristão que crê em Deus. Mas os cientistas, boa parte deles, você vê, por exemplo, um dos pesquisadores ateus, Richard Dawkins, um dos mais conhecidos do mundo hoje. Richard Dawkins, ele não acredita que Deus existe. Ou seja, ele não adora ninguém não, pastor, ele é ateu. Ateu não adora ninguém, todo mundo adora alguma coisa, irmão. Sabe por quê? Porque o que diferencia a gente dos animais não é porque o homem é homo sapiens, não. É porque o homem é um ser religioso. Animal não adora ninguém, Deus sim. Ah, pastor, mas os animais não foram feitos para a glória de Deus? Sim, mas não, eles não são seres que adoram. Eles são iguais às estrelas, criação de Deus que glorifica, os céus proclamam a glória de Deus. Mas eles não são seres religiosos que entoam como nós, que vivemos uma vida para Deus, moralmente, até porque eles não são seres morais. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que você não vai ser feliz se você não adorar ao Senhor. Eu estou ansioso, troca a ansiedade pela adoração. Alguém, enquanto eu concluo aqui, alguém faz chegar um microfone aqui para o irmão Valdenor, por favor? E aí, para ele bradar e a gente poder, o pessoal que está em casa poder participar também, tá? Muito bem. Ele perguntou se o animal tem entendimento. Tem não, né? Ele tem instinto, né? O ser humano não tem instinto. O ser humano tem entendimento. Rapaz. Sim, eu entendi, irmão. Eu entendi perfeitamente. Ficou engraçada a situação. Obrigado. Mas, não, já deu certo. Aí, irmão, de novo. Obrigado. Então, o que nós temos diante dos nossos olhos, irmãos, é a realidade de que nós somos seres religiosos. Claro que o homem pensa e os animais não pensam, mas a principal característica que diferencia você dos animais é que você foi feito para adorar. Você é um ser religioso, você precisa de uma religião. Por que você acha que todo mundo crê em alguma coisa? Todo mundo crê. Agora, por que as pessoas creem em várias coisas? Por quê? Porque depois da queda, o homem não consegue mais seguir no rumo de Deus. Agora ele adora o que está na frente dele. Até tem gente que adora a árvore. Como é o caso lá dos panteístas. Eles adoram árvores. Tem gente que adora o boi. Nós não comemos a vaca, o boi, né? Não comemos os animais? Pois tem gente aí que adora a vaca, o boi. Mas pastor, não é para adorar nem a Deus? Pois é, mas o ser humano é um ser religioso. Ele vai procurar uma coisa para adorar. E aí, irmãos, como aplicação para nós você quer sair da ansiedade? A primeira coisa que eu pergunto é, você tem adorado a Deus? Por que muitas pessoas estão ansiosas no seu trabalho, se nem descansam, na verdade, no dia do Senhor? Nem descansam no dia do Senhor. Deus disse, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas um dia é meu. Por que nós não reservamos esse para o Senhor e ainda assim nós nos afadigamos com outras coisas, outros problemas? Porque nesse dia aqui, você senta e descansa em Deus. Porque a vida é pesada demais e Deus é tão sábio e conhece você que disse, descanse um dia para mim, descanse em mim. Ele santificou, a palavra kadosh ali no hebraico quer dizer, ele separou para si um dia. Se Deus separou, você não pode tirar. Tem gente que está ansioso até com o fim do culto. Meu Deus, que hora que esse culto vai acabar, Jesus Cristo? No dia do Senhor, irmãos. Nós não podemos ser ansiosos desse jeito. Muito menos trocar a adoração ao Senhor por nada. Por isso que quanto mais você guarda o dia do Senhor, só um minuto, irmã Doralice. Quanto mais você guarda o dia do Senhor, quanto mais você adora a Deus, mais você vai descansar nessa vida, querido. Mais você vai descansar nessa vida, mais você vai ter paz. Será que Deus não é sábio quando diz, separe um dia?
Troque a ansiedade pela adoração. Irmã Doralice, o microfone aqui para ela, por favor. Levanta a mão, só para ele saber quem é a irmã. Aí, ele está chegando o microfone aí, irmã. Hoje em dia nós ouvimos as pessoas dizerem sobre Deus. Deus é bom. E repete o nome de Deus a todo momento, a toda hora, de qualquer forma, né? Mas quando ele está ansioso e quer satisfazer a sua ansiedade, ele vai procurar alguma coisa. Eu estava evangelizando uma pessoa, então falando de Deus, do amor de Deus, lendo com ela a Bíblia, mostrando na palavra de Deus, né? E falando de Jesus para ela. Ela falou assim, tudo isso é muito bom, mas eu tenho a minha santinha. O que ela me disse. Por isso assim, a gente tem que focar. Só existe um Deus, né? Vivo verdadeiro. E só podemos adorar a Ele. Se a gente trocar Deus por qualquer outra coisa, irmã, seja por imagem, ou seja por pessoas, ou seja por qualquer coisa daquela que eu citei aqui, sexo, filme, esposo, esposa. O que é um ídolo? É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Então nunca vai ser feliz uma pessoa que troca Deus por qualquer que seja o objeto. Tem gente que troca Deus, por exemplo, pelo horóscopo. Por incrível que pareça, uma vez o reverendo Ronaldo Lidório, ele disse assim, né? O Ronaldo Lidório é aquele missionário presbiteriano que ele trabalhou com os concombas lá na África e hoje trabalha naquela região da Amazonas, né? Do Amazonas ali, né? E ali ele vai entre os ribeirinhos, ele consegue falar a língua deles lá com pouco tempo, ele vai se comunicando ali e aprende a língua e traduz a Bíblia para a língua deles. Fantástico o trabalho que ele faz de missão transcultural. E ele disse que uma vez uma pessoa crente mesmo da igreja chegou e estava saindo para ir para um culto. Aí chegou e disse assim para ele, pastor, eu vou aqui rapidinho. Aí o esposo, já dentro do carro, o esposo dela chegou e disse assim, mas você foi fazer o quê? Ele disse, não, eu fui dar uma olhada ali no horóscopo. Eu não acredito nisso não, eu fui dar só uma olhadinha porque eu tenho essa mania mesmo. Ou seja, aí ainda diz assim, não é que eu acredite. Mas para que eu vou olhar? Vai olhar o horóscopo rapidinho, né? O que tem hoje para mim? Vamos continuar. Boa colocação, irmã. Ele dá 3 exemplos. Quais são os 3 exemplos que ele dá? Qual é o primeiro aí? É o exemplo do profeta Isaías. Está aí primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Isaías foi um homem que amou o seu Deus e seu povo, mas que estava aflito pela maneira desenfreada que o povo havia se entregado ao pecado, à imoralidade e à idolatria. Isso prova de que um pregador do evangelho também pode ficar ansioso, porque ele prega e o povo não ouve. Você sabia que muitos pastores entram em depressão por causa disso? Ele prega e o povo não ouve. Aí Isaías passou por esse aperto e disse, meu Deus, o Senhor quer uma coisa de mim, e eu falo, e o povo não ouve, e agora? Aí é dito aí um pouquinho mais à frente, dito assim, eu vou logo pular, tá? Porque aqui você tem, eu imagino que você já leu o livro em casa, não tem como eu ler todo ele aqui, tá? Então vai por último parágrafo e diz o seguinte, com a morte de Uzias, Isaías se entristeceu e creio andou ansioso pelo destino do seu povo. Isaías foi ao templo adorar, ao fazê-lo, teve uma visão de Deus, do Deus Todo-Poderoso, num trono alto e exaltado. Sabe como foi que Isaías acabou com a ansiedade dele em pensar que o povo não ouvi? E você sabe que Isaías pregou muitos e muitos anos e o povo não estava sendo convertido? Aí ele chegou e disse, Senhor, até quando? Ele disse, calma, até o dia que eu quiser começar a converter. Eu não quero ainda não. Espera um pouquinho mais, Isaías. Mas como foi que Isaías teve essa visão? Isaías capítulo 6. Foi quando ele foi adorar a Deus. Quando ele teve a visão de Deus em um culto. Quando ele viu lá aquele sarafo, né? O anjo de fogo, serafins, o sarafim, né? Que estava lá voando. E adorando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Foi que ele mudou a perspectiva dele. Ou seja, nós mudamos a nossa perspectiva ansiosa quando nós entramos para adorar. Eu quero dar um exemplo a mais, deixa marcado aí, tá? Porque esse é o nosso texto base. Eu quero dar um exemplo a mais do Salmo de Asaf, muito conhecido. Eu acho que é o salmo, se não
o mais conhecido, está entre os 10 mais conhecidos da Bíblia. Mas esse salmo é muito instrutivo para essa questão da adoração, tá bom? Salmo 73, olha o que é dito aí pelos salmistas. Olha o que é dito aí por ele. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom. Amém? Amém, irmãos? Deus é bom? Às vezes a gente diz assim, será que ele é mesmo, pastor? Ele está tão ruim. Olha o que o salmista vai dizer, ele vai ser sincero. Ele, Deus é bom, mas eu confesso que eu quase que eu me desviei. Deus é bom, eu não tenho dúvida, mas eu salmista Asaf, está aqui ele dizendo, quase que eu saía da linha. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Você está entendendo aí? Eu sei que Deus é bom, mas eu fui chacoalhado por ele. Eu sei que ele é bom. Mas aí olha o que ele vai descrever. Vou ler alguns versículos. Versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Pastor, como é que os perversos ficam tão prósperos, enriquecem tanto, e às vezes o crente é pobre? Por quê? Por quê? Foi o que um patrão meu, citei esse exemplo para vocês, um patrão meu chegou para mim e disse o seguinte, tu é crente mesmo, Rogério? Eu disse, sou crente. Ele me viu orando, ele disse, tu crê mesmo no negócio de Deus? Eu creio sim, rapaz. E eu deveria ter mais ou menos uns 21 anos, né? Aí ele disse, você crê mesmo em Deus? Rapaz, esse negócio de Deus aí não existe não. Eu disse, existe. Ele diz, existe não, porque eu tenho um cunhado que é crente da Assembleia de Deus, e ele é pobre e eu sou rico. E ele crê em Deus e eu não creio em Deus. E ele foi fazer um trabalho lá em casa, e ele foi bater numa madeira, o prego virou e furou o olho dele. Era para furar o meu, se Deus existisse. A afronta que ele fez a Deus, né? Porque tem gente desse jeito, que acha que Deus, porque eu sirvo a Deus, eu não passo por problemas. Passa. Cristo disse assim, aquele que quer vir a mim, tome a sua cruz. Por que Deus quer fazer isso? Porque Ele quer trabalhar o seu coração para que você ame a Ele acima de tudo, independente de circunstâncias. Mas então ele olhava igual o patrão lá, olhava. Ele estava começando a olhar como um ímpio. Que isso é que acontece com quem está ansioso. Começa a olhar o mundo como um descrente olha. Mas veja comigo, só para terminar a história, eu disse para ele, olha, cuidado a quem você ofende. Eu não disse muitas palavras para ele era meu patrão, né? Podia ficar com raiva, só disse, olha, cuidado a quem você ofende. Deus está acima de você e de todos. Acima de todos. Não sei como é que está a situação dele hoje, né? Deus tenha misericórdia e tenha convertido, porque eu não duvido também que Deus possa fazê-lo. E nem quero que ele se perca, mas eu quero que Deus o abençoe. Aí, versículo 3 diz o seguinte, versículo 4. Para eles não há preocupações. Parece que ele não tem ansiedade não, pastor. Parece que a ansiedade vem... Como é que pode? Ele não conhece a Deus e não tem preocupação. A gente só olha para eles, estão sorrindo. É aquela ilusão que a gente tem. O camarada está lá na França, nos Estados Unidos, tirou uma foto. Teve uma família, né, que eu lendo um livro, acho que foi do reverendo Ronaldo Lidório também. Estava lá no livro, ele disse que uma família de colegas dele estava na França, ou era nos Estados Unidos, estavam passeando e eles estavam brigando, a família toda, esposo brigando com a esposa, todo mundo brigando lá. Mas alguém diz assim, rapaz, só tirar uma foto de vocês aí, junta aí. Aí juntou para tirar uma foto, pá. Aí diz que quem via a foto diz, ô família feliz. Parece que os ímpios não têm preocupações, né? Será que não? Será que os ímpios não têm preocupação? Mas é assim que nós vemos muitas vezes a vida deles, como se eles fossem mais felizes do que nós. Como se eles não tivessem ansiedade nenhuma, eles têm. Aí ele diz, olha, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, parece que eles não se cansam, não se fadigam, parece que não tem aflição de homem normal. Daí a soberba que os cinge, por isso que eles são soberbos, eles são violentos, pastor, eles são muito soberbos, batem no peito e dizem, eu sou bom. Eu sou bom. Eu estava vendo uma entrevista do jogador Cristiano Ronaldo. E ele disse assim, e olha que eu tinha uma admiração pelo comportamento dele, né? Aí ele disse assim, eu sou o melhor. Eu
sou o melhor. Você tem que entrar no campo acreditando que você é o melhor. E, infelizmente, esse é o princípio de vida que às vezes é jogado aí, né? Ainda que você lute, irmão, para fazer o melhor para Deus, isso é bíblico, com certeza, mas você não pode bater no peito e dizer, eu sou o melhor, né? É soberba. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Diz a palavra de Deus. E aí ele disse, é por isso que eles são soberbos, tudo dá certo para eles, os olhos saltam da gordura, né? Eles têm tudo com muita fartura, a picanha da melhor, montejam e falam maliciosamente. Versículo 10, por isso o seu povo se volta para eles e os tem como fonte de quem bebe a largos sorvos. O povo tem eles como guias, referencial de vida. Mas eu quero ver o versículo 17, sem mais delongas, só o 17, leia comigo. O que é que diz aí? Até que entrei aonde, irmãos? No santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele entrou onde, irmãos? No santuário. Se faz o quê? Adora. Ele tinha uma perspectiva de vida. Ele olhava diferente. Quando ele entrou para adorar, ele mudou. Porque você vence a ansiedade substituindo a ansiedade pelo quê? Pela adoração. O salmista mudou a perspectiva dele de vida. E eu vou perguntar, você já mudou a sua? É assim, por isso que vir para a igreja, ouvir a pregação é bom, porque muitas vezes a gente está olhando errado para a vida, e vem a pregação de Deus para você, dizendo, olhe desse jeito, meu filho. Olhe para cá, eu cuido de você, eu te dou comida, eu te dou roupa, eu te dou tudo. Por que você não me ama? Eu sou o ser mais importante da sua vida, meu irmão. Ô meu filho, Deus disse, né? Filho meu, abre os olhos. Eu cuido de você. Onde é que você abre os olhos? Na adoração. Onde foi que Ana recebeu a sua bênção e a tranquilidade para o seu coração? Quando ela subiu para adorar em Siló. É no lugar da adoração que nós recebemos descanso para a nossa alma. Por isso, nunca se esqueça. Deus em primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Adore o Senhor. Cumpra o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante do Senhor. Só vou ler o versículo 18, diz o seguinte: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair em destruição. Agora volta lá ao nosso texto de Filipenses. Qual é o outro exemplo que nós temos aí, além de Isaías? Qual é o outro? São os apóstolos. Muito bem, irmã. Segundo exemplo aí, ó, página 69, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, da página 69. Vemos uma situação semelhante em Atos 4, os apóstolos estavam pregando o evangelho em Jerusalém. Isso aconteceu não muito tempo depois de Cristo ser crucificado. O que significa, naturalmente, que muitas das mesmas pessoas que o viram crucificado agora estavam ouvindo a pregação do evangelho. Isso irritou os líderes religiosos de Jerusalém, pois muitas pessoas estavam colocando a fé em Jesus Cristo, ou em Cristo. Assim, os líderes religiosos chamaram os apóstolos à presença deles e ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Então, depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Agora eu pergunto, o que os apóstolos fizeram? Assim que saíram dali, os apóstolos rapidamente se reuniram com os demais crentes. Parece razoável presumir que muitos dos crentes foram tentados a se preocupar com o que estava acontecendo. Ora, se prender os apóstolos, podem prender nós também. Contudo, em vez de permitir que o próprio coração se enchesse de preocupação, eles se dispuseram a fazer o que, irmãos? A adorar, como Paulo e Silas, dentro da cadeia, fazia o quê? Cantava louvores a Deus. Você está vendo como é que você enfrenta? Irmãos, eu não estou dizendo que... Ainda há pouco nós cantamos assim o cântico. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome.
Eu não estou dizendo que todas as vezes que você cantou uma música, pronunciou o nome, já foi embora. Lembre-se que é um conjunto de fatores. Você pronuncia o nome de Cristo, que é isso que eu acredito que o autor do cântico quis ensinar, por isso que eu canto com muita alegria, que quando eu cito o nome de Jesus, Jesus, que doce nome, quando eu canto isso, eu estou entendendo que a obra que Ele fez por mim, Ele executou na cruz. A obediência dele até a morte de cruz no meu lugar. É isso que eu entendo como nome de Cristo. É isso que eu entendo que João quis dizer quando ele diz assim: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno em meu nome, no nome de Jesus. Só pelo nome? O nome requer obra de Cristo. Então, adore. Adore a Cristo. Qual é o outro exemplo aí? Do Salmo 46. Precisa ler o Salmo 46? Refúgio e fortaleza é o nosso Deus. Socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Vamos abrir o Salmo 46, né? Salmo lindo. Irmãos, é importante que em casa você faça esse itinerário aqui que eu estou fazendo, tá? Porque aqui é apenas a cereja do bolo, né? Porque você já fez todo o trajeto. A ideia é essa, o trajeto foi feito por você em casa e aqui nós estamos concluindo, né? Diz assim, depois dele introduzir as informações próprias do Salmo aí, ao mestre de canto, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Você imagina o que é isso? A terra está acabando, os montes estão se abalando, mas eu estou ainda com a minha fé firme, inabalável, porque o meu socorro na hora da angústia é Jesus Cristo. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Você imagina você enfrentar um furacão? Mas tem furacão de problemas, irmãos, que deixa o nosso coração ansioso. Nessa hora você vai fazer o quê? Versículo 10. O que é dito para você fazer? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou o quê? Ó, adoração. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado no céu. Ô irmão, você que está ansioso, a palavra do Senhor para você nessa manhã é: aquietai-vos e saber que eu estou no controle de tudo. E eu sou exaltado entre as nações. Eu sou exaltado no céu. Ou seja, não seja ansioso, adore. Está claro? Esse primeiro ponto? Vamos correr que senão não vai terminar de novo, né? Irmãos, ele dá um exemplo aqui na página, eu gosto desse livro. Na página 70, ele tem um exemplo aí no primeiro parágrafo. Que fantástico. Que insight, né? Que insight. Nós sabemos que nós não temos revelações, né? A revelação é a Bíblia, né? Então o bom presbiteriano ele tem um insight, né? Então o autor do livro ele teve um insight aqui fantástico. Que insight foi esse? À luz da revelação de Deus. É que no Apocalipse, quando nós somos descritos como no céu, irmãos? Tristes e calados, fazendo outras coisas. É isso? Me prove biblicamente como é que nós vamos ter. Vamos lá, na Bíblia. Como é que nós vamos estar no céu? Na Bíblia. É assim que é requerido de você, que você prove na Bíblia. Vamos lá? Aonde na Bíblia? Aonde? Qual é o versículo? Eita. Aí você vai consolar uma pessoa. Você precisa ter pelo menos um versículo lá para ela, para dizer que no céu nós vamos estar o quê? Exaltando o nome do Senhor. Vamos lá? Vamos para o Apocalipse? Vamos ver aí o que nós vamos fazer na glória. O que nós vamos fazer na glória? Apocalipse, capítulo de número 6. Vamos ler os 6, alguns versículos do 6 e vamos para o 19. O 19 é o principal. Mas vamos começar aqui no 7, né, irmão? Não é no 6, não, é no 7, tá? No 7, capítulo 7, versículo 9 e capítulo 19.
7, 9 e 19. Diz assim, Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia o quê? Enumerar. Aí, para que o judeu hoje saiba que o céu não é só dele, que a salvação não é só para ele, o que é dito aí? Que os povos que ninguém pode enumerar são de onde? De todas as... do Brasil, do Japão, da China, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, toda. Gente de todo lugar vai estar no céu, irmãos. Deus não faz distinção de cor e nem de raça. Ele salva todo tipo de gente. Claro que nem todo mundo vai ser salvo, por isso que existe o inferno. E quem não crer em Cristo não vai. Agora o que é dito aí? Que no céu nós vamos estar o quê? As nações. Podia enumerar todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Não é batendo palmas, mas sabe quando Cristo Jesus passou lá na caminhada triunfal, o que eles tinham? Palmeiras nas mãos. É a ideia do povo lá louvando, de novo dizendo, Hosana ao filho de Davi. Bendito o nome dele, o vencedor. Um dia ele foi humilhado, mas um dia ele será exaltado, ele foi exaltado. E um dia todas as nações farão isso. E o versículo 10. E clamavam em alta voz, dizendo o que, irmãos? Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Vou deixar o 19 para vocês, porque senão não tem tempo, tá bom? O 19, o Apocalipse 19 para vocês. Mas ficou claro o que a gente vai fazer no céu? Irmãos, essas preocupações que nós temos aqui, elas vão todas acabar. E nós vamos no céu o quê? Cantar louvores ao nosso Deus. É isso que é dito aqui. Olha, ele diz, o povo de Deus e todas as criaturas do céu estão continuamente louvando e adorando um dia as atividades desta vida, o trabalho de evangelização, os casamentos e os relacionamentos familiares, a busca de provisão para as necessidades diárias chegarão ao fim, mas nunca deixaremos de adorar. Existe uma atividade que nós vamos fazer aqui na glória. Qual? Adoração. Por isso, troque a ansiedade por ela, porque ela é eterna. Não a ansiedade, a adoração. Amém? Eu acredito que tenha ficado claro. 2. Aí nós vamos para o terceiro parágrafo da página 70. No segundo passo, o nosso segundo passo para fortalecermos a nossa fé, Paulo nos chama ao que fazemos o que, irmãos? Súplicas. Você sabe qual é o nosso problema, irmãos? Um dos nossos problemas, que nossos problemas são vários, né? Mas um dos nossos problemas é que nós achamos que nós merecemos. E aqui o que está dito por Paulo em Filipenses 4:6, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Súplica, irmãos. O que é súplica? Súplica é o reconhecimento de que você não merece. Tem gente que diz o seguinte: pastor, mas por que eu estou passando por isso se eu mereço uma coisa muito melhor? Quem diz? Depois que Adão pecou, nós merecemos o quê? O salário. O que a Bíblia diz? Porque o salário do pecado é a morte. E o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 5:12, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, ninguém merece nada além da punição. Se tem uma coisa que nós merecemos, é Deus nos punir mesmo. Por isso que quando você for pedir a Deus, preste atenção, suplique. O que é suplicar? É reconhecer que você não merece. É não bater na mesa e dizer o seguinte: mas eu mereço coisa melhor, pastor. Não. É isso que o livro então vai nos ensinar. Essa palavra fala da atitude com a qual devemos nos aproximar para adorar a Deus. Eu não mereço. Como foi que Isaías chegou para adorar a Deus? Quem sabe? Quem lembra? Isaías 6. Eu sou um homem de impuros lábios,
e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que é isso? Reconhecimento de que ele é impuro. Como foi que Moisés viu a glória de Deus? Botou o rosto em terra e disse: eu vou morrer porque eu sou um pecador e ele é muito santo. Ah, irmãos, parece que está faltando uma coisa, a gente dá valor devido a determinadas coisas. Vou pular para o terceiro, tá? Para você poder... Mas a palavra-chave no ponto 2 é o quê? Humildade. Está aí logo no início da página 71. Essa atitude de orgulho precisa ser trocada por humildade. Ok, irmãos? Não diga, eu mereço. Diga, Senhor, mesmo sem eu merecer, me concede. Qual é o terceiro? Primeiro parágrafo da 71. No terceiro passo, Paulo diz que devemos dar graças. Você já deu graças a Deus por tudo que aconteceu na sua vida? Já deu? Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses vai ensinar isso. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É uma palavrinha chamada murmuração, ao invés de gratidão. Está ruim, está difícil, meu Deus, não aguento mais. Meu irmão, pelo amor de Deus, dê graças a Deus em tudo. Por que é para dar graças em tudo? Porque, segundo Paulo, em Tessalonicenses 5,18, por que eu tenho que dar graças em tudo? Porque essa é a vontade de Deus para você. E a vontade de Deus é o melhor para mim? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, a vontade do Senhor é melhor para você, mesmo que seja duro. Não seja ansioso, fortaleça a sua fé. Como, pastor? Primeiro, troque a ansiedade pela... Segundo, suplique, seja humilde. Terceiro, dê graças. Obrigado, Senhor. Você tem um coração grato. Um coração cheio de murmuração é um coração pesaroso, doloroso. Você vai conversar com uma pessoa, aí ela diz: mas está difícil demais. Eu sei que está difícil, irmãos. Não é, jamais nós podemos duvidar, e eu já disse isso para vocês. Nunca duvide do sofrimento de uma pessoa. Hoje eu tomo muito cuidado antes de dizer o seguinte: irmã Lídia, eu sei que você está passando. Meu Deus, sei não. Não sei o que você está passando, não. Só Deus sabe você, irmã. E todos aqueles que passaram pelo que você está passando sabem o que é difícil. Assim eu posso dizer, né? Mas tem uma coisa que não importa a sua dor, eu quero dizer para você: tenha um coração grato. Como usando a linguagem de Tiago, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de luta, de batalha, de dor, de sofrimento. Mas foi o Senhor que me deu, é melhor para mim. Lá em Efésios 5:20, né, nos ensina: graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por todas as coisas, as boas e as ruins. E aqui, usando a linguagem de Paulo, em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, ou seja, sempre tenha um coração grato no Senhor. Amém? Assim você vence a ansiedade. Assim você vence. Tem duas maneiras de nós manifestarmos a nossa gratidão. Duas maneiras. Porque agora você já está percebendo que ele está destrinchando o argumento. Percebeu? Percebeu? Quem percebeu? Levanta o braço. Na página 71 ele está destrinchando o argumento. Seja grato. Aí ele vai dizer: como eu posso ser grato? Como eu posso ser grato? Como é que você pode agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na sua vida? Vamos logo aí para o início. Diz o seguinte: como crentes, temos incontáveis motivos para dar graças a Deus quando nossas circunstâncias são turbulentas. Temos uma salvação que ninguém pode tirar de nós. Primeiro, irmãos, nós temos as graças oriundas da salvação em Cristo Jesus. Qual é a maior razão para nós sermos felizes, irmãos? Abre aí, por favor. Deixa eu ver se eu acerto de cabeça, que agora esse aqui foi improviso. Quando é improviso é um negócio sério. Malaquias, eu acho que é aí.
Fica feio, né, pastor, dizer eu acho. Desculpa, tá? Mas vai dar certo se Deus quiser. Alguém que encontrar Malaquias capítulo 1, né? Leia aí do verso 1 até o verso 5. Alguém que encontrar, já pode ler. Malaquias 1, de 1 a 5. Quem encontrar pode bradar. O amor do Senhor por Jacó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz de seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Excelente, irmã. Qual é a razão principal da alegria do povo que eles deveriam estar? Versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós me dizer, cadê teu amor, Senhor? Em que o Senhor tem nos amados? Ele diz, peraí, não foi Esaú, irmão de Jacó? Peraí, não eram dois irmãos? E disse o Senhor, todavia amei a Jacó. O que isso está dizendo? Seja feliz pela sua eleição. Deus tinha dois filhos, Esaú e Jacó. Deus amou Jacó, mas não amou Esaú. Deus amou você, e tem muita gente na terra que não foi salva, já até morreram. Seja feliz pelo quê? Dê graças pela salvação, pela eleição. Porque tem muita gente que tem, pastor, qual é a razão que eu tenho para agradecer? Primeiro, sua salvação. Você sabia? Primeira coisa que você agradece. Obrigado porque eu conhecia Cristo. Porque eu estava caminhando para o inferno, mas eu conheci o Evangelho. Agora, vai lá para Lucas. Vocês já viram, não vai dar para terminar, né? De novo. Vamos fazer parte 3 do capítulo 3, né? Vamos fazer parte 3 do capítulo 3. Mas é assim, eu prefiro devagar e todo mundo pegando do que a gente correr e não ficar nada. Não é verdade? É melhor, devagarzinho, no passinho do gado e das crianças, como disse Jacó, né? Você lembra que Jacó chegou para Esaú? Esaú disse, embora meu irmão, vamos comigo. Ele disse, não meu irmão, pode ir na frente. Jacó disse para Esaú, né? Pode ir na frente, que eu vou aqui no passo do gado e das crianças. Lembra? Pois é, o nosso é esse. O nosso passo é o passo do gado e das crianças. Vamos devagarzinho, né? Vamos devagar. Lucas capítulo 9, versículo 17. Lucas 9, 17. Diz assim, ó. Então regressaram os 70. O que Jesus fez? Vocês lembram, né? Jesus foi lá, distribuiu os 70 e disse, vocês têm autoridade agora sobre quem? Sobre os demônios, vocês têm autoridade sobre tudo. Não precisa levar comida, porque eu vou dar comida para vocês. Não precisa levar a bolsa, porque eu vou sustentar vocês na casa de pessoas lá. Aí esse povo foi lá, evangelizou, expulsou demônios, falou de tudo e agora eles estão retornando. Diz aí, versículo número 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha o que Cristo diz. Eu vou perguntar para vocês, a essa altura o diabo já tinha caído, irmãos? A essa altura que Cristo disse, no passado ele disse, eu via o diabo caindo. O diabo já tinha caído mesmo? Não, o diabo não tinha caído ainda. Ele tinha caído no pecado, né? Mas ele não tinha caído do céu ainda. Ele só vai cair do céu quando Cristo o quê? Subir aos céus. Está lá em Apocalipse 12, 13. O diabo desce quando Cristo sobe. Lembra que ele perdeu a cadeira de acusador lá, está lá. Depois você pode ler Apocalipse 12 e 13. Tá bom?
Aí, e por que Cristo usou o verbo no passado? Eu via. Por quê? Aqui é o que a gente chama no grego, né, de o passado profético. Na teologia bíblica é o passado profético. Ele disse que via profetizando o momento que iria acontecer, né? Que ele, Jesus, iria derrubar o diabo. Até porque o diabo já foi destruído no decreto de Deus. Mas no tempo e no espaço quando Cristo sobe. E aí então, veja comigo, tem aqui um tentador aqui. E eu sou alérgico a marimbondo, a abelha, né? Realmente é um tentador. Mas eu ganhei essa batalha. Vamos lá. Aí ele diz assim, versículo 19: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder. Porque Cristo venceu, ele tem autoridade sobre tudo. Foi isso que ele disse: toda autoridade me foi dada debaixo do céu. Ele disse: todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, o que é dito no versículo 20? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está, o quê? Arrolado nos céus. Dê graças. Sabe que tem gente? Eu dei graça porque foi expulso um demônio ali. Não é que você não vai dar graça não, mas o que Cristo está dizendo sabe qual é a primeira das graças que Deus concede? E a mais importante? Seu nome está arrolado nos céus. Está com ansiedade? Está nervoso? Dê graças. Pelo que, pastor, que eu vou dar graça? Primeiro, pela salvação em Cristo Jesus. Pela salvação em Cristo Jesus. Ainda ele vai dizer o seguinte: há também muitos motivos de gratidão que lidam mais diretamente com a nossa ansiedade. Podemos ser gratos pela promessa de Deus de nos fortalecer, socorrer e sustentar. Está lá em Isaías. Podemos estar certos de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Segunda coisa, sabendo, irmãos, que nunca você vai ficar sozinho. Todos os dias da sua vida Deus vai te sustentar. É promessa dele? Sim. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação. Nenhuma arma forjada contra nós, o que, irmãos? Permanecerá, prevalecerá. Por quê? Porque Cristo destruirá todas elas. Aí, irmãos, vai para a página 72. Vamos chegar ao nosso final, tá? Página 72, falta aí 9 minutos. Página 72 diz assim: como crentes, damos graças a Deus de duas maneiras. Primeiro, em dias bons e tranquilos. Vamos lá, essa é a parte mais fácil, né? Dar graças a Deus nos dias bons e tranquilos. É fácil dar? Às vezes sim. Costumamos dar graças a Deus pelo que vemos. Em outras palavras, damos graças pelas formas visíveis e tangíveis pelas quais Deus nos tem abençoado. A outra maneira de darmos graças é pela fé. Então, duas maneiras, vamos lá. A primeira delas é dar graças pelas coisas que eu estou o que, irmãos? Vendo. Vamos lá, o que você está vendo agora que é razão para você dar graças a Deus? Vamos lá. O que você está vendo agora que é razão para você dar graças a Deus? Vamos lá. O que, irmão, que você está vendo agora? A palavra, né? Você está lendo aqui, né? Fisicamente. A sua saúde. O seu irmão está do seu lado. A sua comida que está lá na sua casa todos os dias. São coisas visíveis, palpáveis, tangíveis, que você está dando graças a Deus. Amém. Essas aí são até mais fáceis. Você sabia? Que é fácil a gente dar graças a Deus. Ganhei um carro novo. Graças a Deus. Que coisa. Estou pegando no carro. Estou pegando nele. Coisa boa. É tangível, palpável. Agora, dê graças por entrar no céu um dia. Dou não, que eu não entrei ainda. Sabe o que é isso? Dar graças por aquilo que você não viu. Você apenas crê pela fé. E na próxima aula nós vamos começar daqui. O que é fé? Certezas de coisas que se esperam, de fatos que se não veem. Você nem viu, mas pela fé você crê que vai receber a coroa da vida. Amém. Tem que ter um coração grato a Deus.
por dois tipos de coisas: coisas visíveis e invisíveis. Amém. 5 minutos para colocações e perguntas. Colocações e perguntas? Diga aqui o microfone para o nosso irmão seminarista Zé Marco, por favor. Quem está em casa aí, se tiver alguma coisa, alguma questão, também pode falar. Pastor, só um comentário onde fala aqui no segundo parágrafo, ele fala no final: precisamos treinar a busca do socorro divino todos os dias em qualquer situação. Ou seja, nós temos que treinar, e esse treinamento muitas vezes nos falta, né? Com certeza, o treinamento, ele é fundamental para tudo. Você, como um seminarista, precisa treinar a pregação, não é? Eu, como um pastor, preciso treinar a minha pregação. Mas tem uma coisa que todos nós precisamos treinar. Qual é? A oração. Você sabe, quanto menos você ora, menos você sabe orar, né? E às vezes nós temos uma reunião de oração, né? Mesmo, obviamente. Porque eu acho até que se você vai orar aqui publicamente, é bom avisar você antes para você ficar preparado. Isso é bom, porque às vezes você toma um susto ali, né? Foi pego de surpresa, não estava nem esperando, de repente. Eu sei que é difícil, mas treine a oração. Quanto mais você treinar, você será bom na oração. Quanto mais você treinar no exercício espiritual, melhor você vai ser bom nisso. Ou melhor você será nisso. Pastor, teve um comentário de uma pessoa cristã, né? Que comentou comigo assim, em relação à salvação, que nós devemos ser gratos, né? Eu entendo. E essa pessoa chegou para mim e falou assim: a partir de agora, tudo que eu estou fazendo é para minha aposentadoria. Eu vou guardar tudo que eu estou ganhando para desfrutar a minha aposentadoria. E aí a questão assim, também da ansiedade, né? De você estar assim, pensando, a gente nem sabe o que vai acontecer, se Deus vai nos chamar antes, se vai acontecer, né, alguma coisa no meio do caminho. Então, assim, eu estou trabalhando agora, mas já estou pensando lá na frente, né? Nós devemos estar, assim, pensando, né, em ganhar o reino, em ganhar almas, né, em buscar a nossa salvação, né? Então, foi uma coisa assim que me deixou muito intrigada e até meio decepcionada, né? Porque foi uma coisa falada no altar, né? E eu fiquei muito assim pensativa sobre isso e até hoje, né? É uma palavra assim que fala muito assim comigo quando eu penso em relação a bens, né? E de estarmos acumulando, né? Tesouros, né? Que vai ser, né? A gente fala, a Bíblia fala, né? Que vão ser traçados, né, pela traça, né? Traça e a ferrugem corrói. Muito bem, irmã. As coisas não podem ter valor acima do que elas têm mesmo, irmãos. Existe uma filosofia chamada materialista. O materialismo, ele foi muito forte, principalmente no século XVIII, né, com o iluminismo e os filósofos pós-iluministas. Não que não tenha materialismo antes, né? O próprio realismo ali do século XII, ele era muito materialista. O quê? Ele dava valor, por exemplo, a um banco acima do que o banco deveria ter. Pessoas que dão valor a um carro acima do valor que um carro deve ter. Pessoas que dão valor a pessoas acima do valor que elas têm. Ou vice-versa. Por exemplo, quem é que vale mais? Nós ou os pardais? Estou me referindo ao pássaro, o pardal, tá? Quem é que vale mais? Você ou um pardal? Nós vivemos numa época tão materialista que as pessoas valorizam mais um cachorro do que uma pessoa, não é verdade? Mais um pássaro do que um ser humano. Meu amigo, toque na pessoa lá, você pode até matar, mas no meu pássaro, se tocar nele, aí a confusão é feia. Mas Cristo vai dizer: vocês valem mais do que pardais. Para que não fique dúvida, na Bíblia, Jesus disse que nós valemos mais do que os animais. Nós somos a coroa da criação. Isso não quer dizer que nós vamos maltratar os animais, tá? É isso, mas nós somos mais valorosos do que eles. É por isso que nós comemos animais também. Porque nós valemos mais do que animais. Pedro estava lá e disse: Senhor, vou comer esse negócio não. O que Deus disse? Mata e come, Pedro. Para com isso. Mata e come. Mata e come. Irmãos, então vamos só resumir agora. Como fortalecer a fé? Troque a ansiedade pela adoração. Segundo, suplique a Deus. Terceiro, dê graças a Deus. E quarto,
ainda vai ficar para a próxima, tá? O 4 está aí na página 72. Nós vamos ver o próximo passo aí, que é apresentar os seus pedidos a Deus, porque muitas vezes nós não recebemos porque não pedimos, como vai dizer Tiago. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém. Não falte, próximo domingo, por favor, e traga um visitante, alguém que esteja precisando ouvir uma palavra de consolo. Faça o exercício do final do capítulo. Eu vou continuar do capítulo 3. Prefiro ir devagar e explicar do que correr e não ficar nada.